aula da técnica de Hyaluron Pain. Seja muito bem-vindo você aqui no nosso grupo, nessas aulas gratuitas que teremos aqui essa semana, especialmente feita para vocês. Bom, eu sou a doutora Michele Jumes, eu sou fisioterapeuta especializada em estética dermatofuncional e micropigmentadora. Eu trabalho na área da estética facial e corporal há mais de 16 anos. Então eu venho aí tendo essa prática aí ao longo dos anos, muitos cursos feitos, cursos nacionais, cursos internacionais, congressos, inclusive congressos médicos. Também já ministrei várias palestras para médicos na área da harmonização facial. E hoje eu venho aqui com muito orgulho, com muito prazer, passar um pouquinho aí desse conhecimento para vocês, né? Nesse período aí que a gente tem que se dar as mãos, né? A gente tem que se unir. E o que eu acho muito interessante a gente poder passar, poder transmitir um pouquinho desse conhecimento aí para você que de repente não conhece a técnica, tá em dúvida de como atuar, se deve procurar um curso, se não deve, por onde começar, né? A gente tem a intenção aí de clarear um pouquinho as ideias para você, né? Aqui você vai encontrar muito conteúdo bacana, tá? Nós vamos disponibilizar aí o link das outras aulas, das próximas aulas. Também disponibilizaremos no grupo, você que faz parte aqui do grupo, fique atento, porque disponibilizaremos vários materiais, enquetes, e-books e muita coisa para você, né? Tá curioso? Tá curiosa? Tá ansiosa para receber esse conteúdo? Eu também estou. Tô bem ansiosa para passar todo o conteúdo aí para vocês. Espero que vocês gostem e que vocês aproveitem aí as nossas aulas. Bom, então vamos lá, né, gente? A gente vai falar um pouquinho então sobre essa técnica de Hyaluron Pain, né? Essa técnica aí tão atual, tão inovadora na área da estética e que tem crescido muito, né, nos últimos anos aí. Falando um pouquinho da área da beleza, vocês sabiam que a área da beleza, de acordo com dados do Sebrae, ela cresceu mais de 500% de 2010 a 2015, exatamente, é um crescimento aí, ó, nem tem como explicar, né, maravilhoso. E a Hyaluron Pain, ela está inserida aí na área da estética da beleza, porque ela devolve a beleza para o seu cliente, né, ela devolve a autoestima, a gente consegue através dessas técnicas aí reconstruir um rosto, melhorar a pele, melhorar a textura e o aspecto do rosto da sua cliente, né. E me diz uma coisa aí, vocês sabem por que então a técnica de Hyaluron Pain cresceu tanto e tomou um boom aí em 2019 e continua sendo muito promissora para o ano de 2020? Alguém sabe me dizer? Pois é, a técnica de Hyaluron Pain, ela se tornou muito procurada porque a maioria dos profissionais que não podem usar, né, utilizar-se de procedimentos com agulhas ou com cânulas, podem se beneficiar dessa técnica, já que ela é minimamente invasiva. Nós não utilizamos agulhas e nem cânulas, né, para se fazer as técnicas de Hyaluron Pain. Então aí muitos profissionais como esteticistas, micropigmentadores, e vários outros profissionais da área da estética, né, fisioterapeutas que não utilizam agulhas, poderão então se beneficiar dessa técnica. E aqueles que já utilizam a técnica convencional de harmonização facial com agulha, também se beneficia, porque essa técnica ela é um complemento de muitas outras. A gente vai falar depois um pouquinho sobre cada tratamento que a gente pode desenvolver com a técnica, e a gente sabe que a técnica de Skin Buster, utilizada com a Hyaluron Pain, ela vem ganhando espaço, muito mais do que a técnica utilizada com agulhas. Daí então a gente pode ver que o Hyaluron Pain está ganhando espaço aí no mercado de trabalho, mesmo com os profissionais que utilizam técnicas convencionais com agulhas. Bom, gente, então vamos falar um pouquinho aqui do Hyaluron Pain. Vamos começar então falando um pouquinho sobre
Definição. Definição de Hyaluron Pen. Você sabe o que é a técnica de Hyaluron Pen? Pois é, a técnica, ela trata-se de um dispositivo, vou pegar um aqui para vocês. Trata-se de um dispositivo, né? Essa aqui é uma das canetas de Hyaluron Pen, que ela é acoplada com um cartucho, tá? Esse cartucho a gente coloca os medicamentos e as substâncias aqui, no qual ele tem a intenção de entregar essas substâncias na pele, seja na derme, epiderme e hipoderme, de acordo, claro, com a intensidade que você vai trabalhar, a profundidade que você vai trabalhar e também o produto que você vai utilizar para cada tipo de tratamento, tá? Então, a gente sabe que a Hyaluron Pen, ela é uma técnica que foi desenvolvida então na Rússia e na Coreia do Sul, porque eles conseguiram adaptar a intradermoterapia pressurizada, que já existe há mais tempo. Eles conseguiram adaptar essa intradermoterapia para o uso do ácido hialurônico nessa caneta aqui. Daí então o nome de Hyaluron Pen. E o que acontece? A pressão assistida aqui nessa caneta, ela consegue transformar o ácido hialurônico em moléculas de nanoescalas, ou seja, muito pequenas. Ele consegue fragmentar essas moléculas de ácido hialurônico, sendo possível fazer essa entrega deste material na pele. Então, embora a intradermoterapia já exista, né, há mais tempo, a técnica de Hyaluron Pen, ela ganhou um boom aí em 2018, 2019, depois que ela foi vista, trabalhada e mostrada aí pela Coreia do Sul e também pela Rússia, tá? Vamos falar então um pouquinho mais aqui. Essa seria a nossa definição, tá? Vamos falar então um pouquinho sobre a sua tecnologia. Tecnologia. Pois é, muita gente tem dúvida, né, a respeito da tecnologia do Hyaluron Pen. Afinal de contas, é uma caneta, ela não tem agulhas. Como é feita a entrega desse produto, dessa substância na pele, já que a gente não faz o uso de agulhas, né? Pois é, a caneta de Hyaluron Pen, ela utiliza-se de um mecanismo de pressão, ou seja, uma tecnologia pressurizada. Então, quando a gente aciona o dispositivo dessa caneta, a gente puxa uma mola que existe dentro dela para cima. Essa mola, quando ela é submetida a essa pressão, ela vai disparar rapidamente um impulso, tá, nessa mola. Essa mola vai empurrar o material para dentro da sua pele, através de um orifício de 0,17 milímetros. É interessante, né? E ela tem também a força de 100 bar em 0,2 segundos. Ou seja, é um mecanismo, uma técnica muito rápida. Daí, então, que o nosso cérebro, por ser um estímulo tão rápido, ele não consegue captar esse estímulo da dor. Vejam bem, gente, como é uma coisa interessante. Você não utiliza agulhas, mas você consegue introduzir o produto na pele e com mínimo de dor ou sem dor nenhuma. É uma técnica muito interessante, né? Então, daí a gente vai falar um pouquinho sobre as vantagens dessa técnica. Quais seriam, então, as vantagens? As vantagens da técnica de Hyaluron Pen. Vou pegar aqui para vocês, ó, tem essa outra caneta aqui também.
A gente sabe que existem diversos tipos e diversas marcas no mercado. Depois nós teremos aí uma aula um pouquinho mais específica sobre isso, tá? E vamos falar então um pouquinho sobre as vantagens dessa técnica. Bom, primeira vantagem, se não a maior delas, né? A técnica não utiliza agulhas. Então aí nós já estamos nos prevenindo contra as infecções e os efeitos adversos ocorridos quando se utiliza a técnica de agulhas. Ou seja, infecções, edemas grandes, pegar vasinhos, né? Você acometer um vasinho, a gente reduz muito essas reações adversas quando a gente utiliza o equipamento sem agulha. Então essa aí é uma das principais vantagens dessa técnica, não utilizar agulhas. Bom, a gente sabe então que existe uma gama, uma infinidade de vantagens também. Uma outra vantagem, como eu já falei aqui anteriormente, seria a diminuição da dor na hora do procedimento. Ou seja, é de fácil aceitação para o seu paciente, tá? Seu paciente que às vezes não faz um preenchimento, não faz um procedimento porque tem pavor à agulha, porque tem aversão, não gosta de sangue, enfim. Essa é uma vantagem excelente para você aí oferecer para a sua cliente. Um procedimento que tem resultados eficazes sem o uso de agulhas. Muito bacana, né, gente? Vocês estão gostando, então, das vantagens desta técnica? E tem muito mais, gente. Olha só, essa técnica, como eu disse também anteriormente, ela pode ser desenvolvida por outros profissionais que não tenham habilidades com agulhas, tá? É uma técnica relativamente mais simples do que a técnica convencional. Então, por isso também ela resulta em menos efeitos colaterais, em menos reações adversas. O paciente ele vai ter um tempo de recuperação muito mais rápido, ou seja, ele não vai precisar ficar em casa esperando desinchar, esperando aquele roxo sair por muito tempo, tá? Ou seja, ela é uma técnica de recuperação muito mais rápida. Então essa daí também é mais uma vantagem para você e para a sua cliente. Fácil aceitação, a dor é menor, tá? E também a questão de outros profissionais poderem trabalhar na área com a caneta de Hyaluron Pain. É uma coisa muito bacana por nós profissionais é o seguinte: a gente sabe que a partir do momento que você adquire uma caneta de Hyaluron Pain, né, você escolhe aí o modelo que você gosta mais, o modelo que vai atender melhor às suas necessidades. Depois que a gente tem a caneta, o material que a gente utiliza, ele tem um custo relativamente baixo, tá? Claro, com exceção dos materiais preenchedores, né? Os ácidos hialurônicos reticulados, que tem um valor um pouquinho mais em alta. Mas a gente sabe que as outras substâncias que a gente utiliza, vocês vão ver aí na terceira aula, os tipos de tratamentos que a gente pode fazer com a Hyaluron Pain. Essas substâncias, elas têm um custo relativamente baixo. E além disso, você pode fazer uma combinação dessas substâncias de acordo com a necessidade do seu cliente e de acordo com o que você deseja tratar. Então, como nós temos também um custo menor da substância, dos produtos que a gente vai utilizar com essa técnica, é muito interessante por parte dos profissionais a rentabilidade, porque com o custo pequeno de material, você vai poder estar aí rendendo, né, tendo um ganho muito expressivo aí nos seus atendimentos do dia a dia, né? Poderia aqui estar listando assim uma infinidade de vantagens da técnica, mas também tem uma outra vantagem aqui que é muito interessante. Através da caneta de Hyaluron Pain, a gente pode trabalhar em vários setores, seja no facial, que é o que a gente vai dar mais ênfase aqui nas nossas aulas, tá? Seja na área corporal, tá? Para tratamento aí de celulite, gordura localizada, flacidez, estrias, e também uma área que vem crescendo muito, gente,
É bem interessante vocês se atentarem a isso. A área de tratamento capilar, ou seja, para queda, para fortalecimento dos fios, né? E também várias outras afecções como caspa, descamação, uma infinidade de tratamentos aí, né? Então essa é uma vantagem muito grande, porque há uma ampla área de atuação da Hyaluron Pain. Bom, mas aí você me pergunta, né? Essa técnica é maravilhosa, existe uma infinidade de tratamentos que se possa fazer com ela, mas é uma técnica simples? Então, gente, a gente não pode comparar a técnica de Hyaluron Pain com a técnica convencional, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São técnicas diferentes. Mas a técnica de Hyaluron Pain não é extremamente simples. É muito, mas muito importante que o profissional que for atuar com Hyaluron Pain tenha conhecimento dérmico, tenha conhecimento de anatomia, tenha conhecimento também das substâncias que se vai utilizar, as quantidades que a gente vai colocar por ponto, né? A quantidade do produto que você vai estar utilizando também para cada tratamento. Então a gente tem que se atentar a uma grande infinidade de coisas também, para que a gente tenha um resultado bacana, para que a gente também ofereça o melhor para os nossos clientes com o mínimo de reações possíveis. E para isso é muito importante que o profissional ele se atente às técnicas, ele tenha uma boa formação, ele tenha conteúdo de estudos, né? Ele procure sempre se atualizar, né? Porque a gente quer realmente passar o melhor para o nosso cliente, você quer ter um resultado satisfatório, né? E a gente, claro, não quer ter nenhum tipo de intercorrência, né? Então a gente tem que se precaver com relação a isso aí. Mas enfim, tomando-se em consideração essas vertentes, né? A gente consegue trabalhar de forma segura com essas técnicas de Hyaluron Pain, tá? Quando forem bem dirigidas, quando forem bem aplicadas e quando a gente tiver um conhecimento bem amplo de tudo que envolve a técnica ou o mecanismo de ação da caneta, o mecanismo de ação das substâncias, né? Então, por isso, eu falo que você aí que tem interesse de iniciar na área, que esteja sempre estudando, buscando novos conhecimentos, buscando o porquê das coisas. Não adianta você aplicar protocolos já existentes sem saber o porquê você está fazendo isso. É interessante você descobrir, você estudar o mecanismo de ação, a fisiologia do corpo humano, para que nós sabemos exatamente com o que nós vamos atuar e em que nós estaremos trabalhando. Bom, gente, espero que não tenha ficado aí muito extensa essa primeira aula, né, sobre a Hyaluron Pain. Passei aqui para vocês um pouquinho do que é a técnica, do que vocês precisam saber inicialmente para começar aí na área, né? E espero que vocês tenham gostado e que continuem acompanhando aqui as aulas. É um prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima aula.